A luta em prol da organização da igreja alcançou seu objetivo em 21 de maio de 1863, com o estabelecimento da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em Battle Creek, Michigan. John Byton foi eleito seu primeiro presidente. Agora, a igreja estava pronta para dar o próximo passo, que tinha a ver com seu estilo de vida. Há exatos 15 dias depois da organização, ou seja, no dia 6 de junho de 1863, Ellen G. White recebeu a sua primeira visão geral sobre a reforma de saúde em Otsego. Ela estava na casa de Aaron Hillard para receber o sábado, e no momento que Ellen foi orar, ela então recebeu uma visão de Deus. Hoje, iremos estudar a reforma de saúde. Após 9 anos morando na Austrália, Ellen G. White retornou para os Estados Unidos aos 72 anos de idade, no dia 29 de agosto de 1900. Trazia em seu coração lembranças de lindas terras que havia visto em visão, próximo às montanhas de Redlands. Deus a orientou nas visões de que eles deveriam buscar regiões fora dos limites da cidade, onde se pudesse trabalhar ao ar livre e também construir o canteiro de flores. Em abril de 1905, Ellen G. White escreveu: "Se nós realmente buscarmos uma propriedade, nós iremos conseguir." A igreja havia tentado negociar um hotel nessa região, mas eles estavam querendo $85 mil. Mas com o passar dos dias, no dia 1º de abril de 1905, esse hotel, por problemas financeiros, deixou de funcionar. E agora a igreja pôde negociá-lo num preço muito mais acessível. No início de maio de 1905, Ellen G. White, em viagem para Washington para assistir à reunião da Conferência Geral, deveria passar por Los Angeles. Quando parou no dia 4 de maio na estação, o pastor Burden, acompanhado de outros irmãos da igreja, vieram conversar com ela e lhe falaram sobre este local, sobre este hotel que havia sido fechado e que agora estava sendo vendido por $40 mil. Ela pediu que eles buscassem mais informações e escrevessem imediatamente para ela em Washington. No dia 12 de maio, à tarde, a carta chegou à mão de Ellen White. Ela leu na presença de seu filho, Willie White, e após ler a carta, ela mandou um telegrama para o pastor Burden dizendo de que ele deveria dar um sinal para que o negócio fosse garantido e a igreja tivesse condições de comprar essa propriedade. Nós estamos aqui no Centro Médico da Universidade de Loma Linda, mais especificamente na sala de tratamento com acelerador de prótons para o tratamento do câncer. Nós temos aqui um pequeno panfleto que mostra todo o complexo, mas aqui é o local onde os pacientes ficam para o tratamento. E a universidade é pioneira no lado médico na aplicação desse tipo de tratamento. E nós temos aqui Edward Schultz, que é técnico nesse setor aqui. E ele vai nos explicar um pouco como funciona. Somos o primeiro hospital do mundo a aplicar esta tecnologia do próton na cura do câncer. O Dr. James States convenceu a igreja e o governo a patrocinar o projeto. Este tratamento é diferente do das radiações convencionais, porque usa a tecnologia dos prótons. Prótons têm massa e carga e por isso podem ser concentrados e direcionados somente em um ponto desejável ou específico. Usando esta tecnologia, podemos determinar
determinar quão profundo está o tumor. E com ordens estritas ou restritas, pode-se tratar do tumor sem afetar os tecidos sadios adjuntos. O projeto é basicamente isto. O equipamento trata o tumor lá na profundidade sem danificar o tecido saudável. Há uma porção de equipamentos e acessórios atuando em conjunto nesta máquina. Este, por exemplo, é chamado de Gautry, com 10 metros, ou seja, a altura de um prédio com 3 andares. Pesa 94 toneladas. Na parte frontal, o nasal, há equipamentos especiais. Um deles é o controle que libera os feixes das radiações para a área que queremos tratar. Há outro acessório óptico, com uma abertura que cria um campo tridimensional, mostrando como o tumor é de fato, forma e volume, mas sob o ponto de vista do feixe de radiação. Portanto, observando-se o tumor, pode-se ver como ele de fato é. O terceiro acessório é chamado de bullets ou balas. Sua função é revelar algo que tenha densidade diferente da do corpo. Então ele molda a forma daquilo que detecta. Nesta peça, nós cavamos uma profundidade. Quanto mais funda a cava, mais profundo o feixe de radiação irá para dentro do paciente. Com este equipamento, podemos fazer o tratamento da área tridimensional exata como ela é e tratar o paciente com segurança dentro desses limites. Este tratamento é individual, exclusivo para cada paciente. Se houver mais de uma área para ser tratada, são preparados vários desses equipamentos, um para cada tumor. And when did it start really, the project? How it started? O primeiro paciente a ser tratado foi em outubro de 1990. And so in 1990 it started the project. Hoje tratamos 150 pacientes por dia. Quando começou, tratávamos um paciente hoje, outro no próximo mês e o outro no mês seguinte. O tratamento é feito das 6 da manhã até as 10h30 da noite, de segunda a sexta. Pastor Tim, quais eram as práticas de saúde do século XIX? Aquela história da medicina naquela época é realmente dramática. Haviam coisas que podiam ser consideradas como fazendo sentido, mas haviam também vários exageros. Especialmente o problema de saneamento das grandes cidades até era bastante precário. Por exemplo, muitos dos animais, no caso os cavalos que passavam pelas ruas, defecavam na própria calçada ou na rua ali, e depois pessoas passavam ali, principalmente mulheres com seus vestidos longos ali, varrendo aquela sujeira toda. Havia o hábito também de se colocar o lixo fora da casa, não no lugar apropriado, mas ficava ali no lado de fora. Exposto, logicamente, na calçada das cidades ali. Muitas vezes a água que era usada para lavar a louça ou alguma outra coisa, lavar os pés ou a roupa, era jogada fora de casa, próximo à porta da cozinha, e depois filtrava de volta para dentro da cisterna de onde eles retiravam a própria água. No século XIX, num dos hospitais mais famosos da cidade de Nova York, num só quarto, os historiadores mencionam que por aquele quarto passaram cerca de 40 ratos em um hospital, para você ter uma ideia como era a coisa. Além disso, o tratamento nem sempre ajudava o paciente. Alguns até diziam que ir a um hospital significava não sair mais de lá.
Um dos tratamentos para o caso de febre era a tal de sangria. Retiravam sangue por acharem que a pessoa com febre estava com excesso de sangue. E se não melhorava, tiravam mais sangue, até que a febre declinasse. Mas o que acontecia é que por falta de sangue a febre acabava cedendo e não realmente porque o tratamento ajudava. Houve um presidente americano que morreu até com esse tipo de tratamento. Além disso, alguns criam que, no caso, o consumo do tabaco em si, o fumo, ajudava a matar micro-organismos do sistema respiratório. E você tem outras práticas mais. Os medicamentos, chamados de drogas, mais prejudicavam do que ajudavam. E nesse contexto é que surgiu, no caso, o sistema de saúde desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok, pastor. Bom, nós sabemos que a igreja começou com um programa há mais de 100 anos de saúde bem elaborado. Agora, qual é o papel dessa instituição aqui, Loma Linda, nesse programa mundial de saúde que a igreja tem? A partir do momento em que a Igreja Adventista perdeu o sanatório de Battle Creek e a escola de medicina lá da mesma cidade, junto com o sanatório, para o Dr. Kellogg, que se apossou da instituição, aqui se tornou o epicentro da obra médico-missionária da Igreja Adventista em nível mundial. No início, quando começou o sanatório em 1905, começou com uma instituição pequena, foi se desenvolvendo, começou também a oferecer cursos de nutrição, de medicina, e a partir de 1961 tornou-se universidade. Já no início, Ellen White, que estimulou o estabelecimento dessa instituição, ela disse que ela deveria ter tamanho nível de excelência acadêmica, que os graduados daqui pudessem passar em todos os exames requeridos pelo governo americano para a prática da medicina. E ela se tornou uma instituição de vanguarda. Hoje ela é mundialmente conhecida pelo Departamento de Cardiologia Infantil, especialmente transplantes de coração, e uma equipe médica viaja a alguns países, principalmente árabes, fazendo transplantes de coração com sucesso, e ela também é pioneira em nível mundial no uso do acelerador de prótons para o tratamento do câncer. E outras áreas também, como odontologia, também a pesquisa de cobras, no caso, e outros animais peçonhentos, mas ela é um referencial mundial dentro da igreja e fora dela também. A Igreja Adventista no âmbito mundial tem uma grande preocupação com a saúde. Agora, pastor, nós temos base na Bíblia para que a igreja tenha tanta preocupação em estabelecer um programa de saúde para seus membros? Bem, a Igreja Adventista encontra no próprio ministério de Cristo uma base para a preocupação com a saúde. Você vai ver, por exemplo, que Mateus capítulo 4, verso 23, diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o ministério de Cristo, ele tinha três grandes ênfases: o ensino, a pregação e a cura. E é exatamente nesse tripé que os adventistas exercem a sua missão, com o sistema educacional, com a pregação do evangelho e também com o sistema de saúde. E você vai ver que outros textos do Novo Testamento também ajudam nessa questão. Por exemplo, a terceira epístola de João, que tem um só capítulo, o verso 1 e também o 2 esclarecem o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, e o 2 acrescenta: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, em outras palavras, você vai ver que o próprio apóstolo João fazia votos pela prosperidade e saúde do seu amado companheiro. Então, a Bíblia também se preocupa com esse lado. E você vai ver, além disso, que o apóstolo Paulo,
em 1ª Epístola aos Coríntios, o capítulo 3, e os versos 16 e 17, também acrescentam algo a respeito. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então nós vemos bem claramente aqui que o cuidado com a saúde física é parte do Evangelho. E um ponto muito importante é que os adventistas creem não no conceito grego do ser humano compartimentalizado ou separado. Espírito é uma coisa, a alma outra e o corpo é outra coisa. Mas nós temos o sistema bíblico que é integrado. Há ênfase no aspecto físico, há ênfase no aspecto espiritual, no aspecto intelectual, mas todos eles estão interligados. E nesse conceito é que a Bíblia fala que nós somos o santuário de Deus. Então, o corpo não é algo simplesmente mau. E se você acrescentar a esse texto que diz o capítulo 6 da mesma Epístola aos Coríntios, você tem aqui o verso 19 e também o 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, eu creio que é um dever não só dos adventistas, mas de todos os cristãos bíblicos cuidarem da sua saúde, porque esse é um princípio bíblico. Ok, bem, nós vemos que há aqui base bíblica para se cuidar da saúde. Agora, quais são as vantagens, pastor, que nós, como cristãos, se seguirmos as orientações da Bíblia, os conselhos de Ellen G. White, na nossa vida prática, quais serão as vantagens de se seguir essas orientações? Bem, é interessante que eu acho que não há nenhuma vantagem em ser doente. Eu acho que simplesmente é um sofrimento para o próprio indivíduo que está doente e como familiares também, por mais boa vontade que eles tenham. Então, se nós podemos viver uma vida com saúde, nós beneficiaremos não só a nós mesmos, aos nossos familiares e semelhantes. E é um princípio que diz, uma mente sã num corpo são é o ideal. Então, é lógico, quando nós muitas vezes estamos com um problema de estômago, alguma coisa, até o raciocínio não é tão claro assim. Então, eu creio que o objetivo, o ideal mesmo bíblico de Deus para nós, e Ele é o nosso Criador, é que a gente tenha saúde e saúde em abundância. E o melhor é evitar isso vivendo um regime saudável do que esperar para ficar doente e ver se consegue remediar a situação, né? É isso mesmo, pastor. Deus é o nosso Criador e, como Criador, Ele sabe de todas as coisas que contribuem para o nosso bem-estar físico e mental. Por isso, Ele nos deu em Sua palavra as orientações claras do que devemos fazer para cultivar uma boa saúde. E através dessas orientações e dos conselhos de Ellen G. White, nós podemos ter uma vida saudável e uma mente lúcida para obedecer à vontade de Deus. Não gostaria você de rever alguns conceitos que você tem seguido? Não gostaria de você de tomar uma decisão hoje, de procurar reformular alguns hábitos da sua vida? Compreendendo que meu corpo é o templo do Espírito Santo, decido abster-me de todas as coisas prejudiciais e usar com moderação as que são benéficas, para que através de uma boa saúde possa glorificar a Deus. Se você deseja tomar estas decisões, ore comigo agora. Nosso grande Deus e bom Pai, obrigado por todas as orientações concernentes à nossa saúde através da Tua mensageira Ellen G. White e da revelação de Tua palavra. Que nós recebamos a força e o auxílio do Espírito Santo para viver à altura destes princípios e que através de uma boa saúde nós tenhamos uma mente lúcida para ouvir as impressões do Teu Espírito. Nós te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.
O ano de 1876 testemunhou a nomeação de um jovem médico de apenas 24 anos de idade para dirigir o Instituto de Saúde de Battle Creek, Dr. John Harvey Kellogg. Nos próximos meses, ele mudaria o nome do Instituto de Saúde para Sanatório Battle Creek. Na década de 1890, esta instituição alcançou renome mundial graças à direção desse médico, mas as coisas estavam para mudar. Na histórica Assembleia da Associação Geral de 1901, o Dr. Kellogg e seus companheiros procuraram fazer de tudo para dar à instituição médica um grau maior de independência. Frustrados, porém, em seus planos, eles começaram agora a elaborar novos planos de ação para tentar esse objetivo, mas adotaram uma postura que contrariava frontalmente a orientação da denominação. Nós estávamos para testemunhar uma das maiores crises já enfrentadas pela Igreja. Por isso, nosso próximo tema será os naufrágios na fé. Até lá!